Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima e evolução moral, para que a gente possa entender um pouquinho esse universo que nos afeta. Estamos no meio da transição planetária, temos que nos regenerar internamente para criar um mundo de regeneração. E eu vou falar isso quantas vezes forem necessárias. Atualmente, cerca de 8% das pessoas sabem que a gente está no processo de transição planetária. É muito pouco. A gente não erra por maldade, a gente erra por ignorância. Então, se a gente quiser transformar a realidade das pessoas, a gente precisa levar a luz do conhecimento. E uma grande maioria das religiões, elas acreditam na vida após a morte. Para quem tem mediunidade é uma bênção, a gente sabe que nós não estamos sozinhos, nós somos afetados o tempo inteiro. Se a gente pegar as primeiras civilizações, as egípcias, era um ápice de conhecimento, era um ápice de evolução moral, intelectual, espiritual, que a gente não é capaz de compreender. E foi se perdendo ao longo do caminho. A mensagem do Cristo se perdeu também durante um período muito longo. A semente do Evangelho se perdeu no período da Idade Média, onde atrocidades foram feitas em nome de Jesus, a Inquisição, as Cruzadas. Então é necessário a gente reavivar isso dentro de nós, tentar compreender que existe uma realidade que nos afeta, mesmo que a gente não consiga sentir por sentidos, mas ela existe e praticamente nos governa. Que a gente tem uma tarefa, tem um porquê da gente estar aqui, ou esquecimento, a gente está aqui para superar a nós mesmos, para ser melhor, para evoluir intelectualmente, progredindo por meio, progredindo com a sociedade, mas moralmente, evoluindo como espíritos. Um dia todos nós nos tornaremos espíritos puros. Até lá é preciso muito arroz com feijão, muito suor e muito estudo. Então, hoje eu vou ler para vocês um capítulo do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Essa é uma apostila da FEB, Federação Espírita Brasileira, que a gente está estudando lá na Fraternidade Irmão Marcos, que eu sou eternamente grata, lugar abençoado, maravilhoso. Um curso de mediunidade. Aí vai explicando as realidades do mundo espiritual, a finalidade das coisas. E eu estou aqui compartilhando com vocês, não como aquela que sabe muito, mas meu compromisso é de aprender, de estudar todos os dias. E para que eu tenha esse comprometimento de estudar todos os dias, eu venho aqui e gravo compartilhando com vocês. Mas nunca sendo a dona da razão, nunca sendo a dona da última palavra. É muito prazeroso para mim estar fazendo esse estudo. Minha vida melhorou muito, a vida das pessoas que também se permitiram ampliar a sua vida espiritual também melhorou muito. Apesar dos desafios, a gente se torna mais sereno e passa pelos desafios de forma mais leve. E é necessário estudar, é necessário conhecer aquilo que nos afeta. Então, aí, por isso é o meu objetivo de compartilhar com vocês. E esse estudo do CENHA, Centro de Educação e Estudos Mediúnicos, é um estudo muito sério, eu acho, principalmente para todo mundo que é médium, e todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Ele facilita muito a nossa vida. O conhecimento evita que a gente caia em armadilhas, caia em erros desnecessários. E por que não aprender com quem já deixou aqui os ensinamentos para nós? Então, eu vou ler hoje aqui o programa 1, módulo 2, tema 5, as reuniões mediúnicas sérias, natureza e características. Todos nós somos médios, em maior e menor grau. Todo mundo que tem uma intuição está tendo um sinal de mediunidade. Mas existem pessoas que usam a mediunidade para poder ter benefício próprio, para atender seu interesse pessoal, para fazer coisas inadequadas, para fazer coisa errada, fazer até magia negra com as pessoas. Mas existem sim reuniões mediúnicas, tem umas que usam só para distrair as pessoas, achando que os espíritos estão aqui para fazer um show de mágica, Deus quer que a gente acredite nele. Para Deus não faz a menor diferença se a gente acredita nele ou não. Ele vai continuar sendo Deus. Imagina que Deus é a água, nós somos os peixes. A água existe sem os peixes, mas os peixes morrem sem a água. E assim somos nós, somos os peixinhos, que sem Deus a gente não consegue nem respirar. Somos criação dele. E a gente está querendo batalhar, achando que no alto da nossa presunção
faz alguma diferença para Deus se a gente acredita nele ou não. E os espíritos, a mesma coisa, no alto da nossa presunção, se vai fazer alguma diferença para eles, se a gente acredita neles ou não. Se eles quisessem que a gente provar que eles existem, eles já teriam feito isso o tempo inteiro. Existe uma coisa das reuniões mediúnicas que não pode ter manifestação pública só para atender a curiosidade das pessoas. O mundo espiritual vai continuar regendo e guiando a nossa vida, a gente acredite ou não. Agora, se a gente se melhorar, a gente vai atrair para nós companhias muito melhores. E a nossa vida, apesar dos desafios que a gente está no mundo de provas e expiações, será uma caminhada mais serena, mais bonita, mais leve. Então, vamos lá. As reuniões mediúnicas, assinala Allan Kardec, são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual e dos seus habitantes, e também para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes, favorecendo a troca de ideias e observações em comum. Para obter bons resultados, devem funcionar como um todo coletivo e serem realizadas sob condições especiais de controle. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, item 324. A natureza e as características dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral dos seus integrantes. Podem, então, ser classificadas em frívolas, experimentais e instrutivas. Então, duas coisas necessárias. Mediunidade todo mundo tem. Nem todo mundo que tem uma mediunidade muito forte tem uma elevação moral elevada. Não tem ascensão moral. Então, para que a reunião seja realmente séria, os médiuns têm que se comprometer a estudar, porque a gente só sabe aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, se a gente nem sabe que existe, a gente não vai ter como se preparar para compartilhar conteúdo, para crescer com aquela troca. Porque para nós não vai existir. E outra coisa, elevação moral dos médiuns, como é que eles se comportam diante das suas más inclinações, como é que eles reagem às pessoas, como é que é o caráter deles, se eles são sérios com a mediunidade deles, ou se eles só querem ter interesse pessoal, se eles vão cobrar por causa disso, se eles vão conhecer de Deus, está lá nos 10 mandamentos, não usarás o nome de Deus em vão. E a pessoa que usa o nome de Deus para atender seus interesses pessoais, para poder fazer trabalho, magia negra, para poder tirar o livre-arbítrio do outro, está usando o nome de Deus em vão. Está rogando praga para outra pessoa usando o nome de Deus, está julgando, está condenando o outro. Então, que a gente seja um bom instrumento de Deus, para que a gente se eleve moralmente. Porque, afinal de contas, por exemplo, na reunião de desobsessão dos espíritos, a nossa hipocrisia é usada contra nós. Os espíritos obsessores, eles não preservam, eles viram assim, quem é você para me falar, para melhorar, para abandonar essa pessoa? Você faz isso, isso e isso, seu hipócrita, eu sei o que você pensa, eu sei o que você passa, quando ninguém está te vendo. Então, assim, que moral a gente tem para evangelizar outros espíritos? É a mesma coisa, que moral a gente tem para educar os nossos filhos, se nós mesmos fazemos pior do que, ou igual ou pior do que eles? Então, para que a gente possa ter autoridade sem ser autoritário, a gente tem que ser exemplo, porque o discurso é bonito, mas o exemplo arrasta. Então, vamos lá. Natureza e característica das reuniões mediúnicas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Estes as apreciam bastante e a elas não faltam, por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte. Está no Livro dos Médiuns também. Pois é, essas reuniões frívolas, os espíritos vêm e falam o futuro para nós. Só que o entendimento, quem conhece o futuro mesmo é só Deus. Deus pode mudar tudo no piscar de olhos. Quanto mais elevado for o espírito, mais ele tem conhecimento do futuro. Imagina que é um morro. Quanto mais elevado o espírito, mais alto ele está. E quanto mais alto ele está, imagina que tem uma estrada fazendo curvas lá embaixo. Nós estamos na beirada da estrada, a gente não consegue enxergar além da primeira curva. O espírito desencarnado, ele consegue enxergar
A primeira curva é um pouquinho mais além. O espírito elevado consegue enxergar a estrada toda, ele está no alto da montanha, ele tem acesso a toda a paisagem. E assim também, aí vem esses espíritos levianos, eles pegam e falam coisas do futuro, falam coisas de outras pessoas para nós, e a gente acredita e dá como certo, e às vezes eles estão falando mentira, às vezes o conhecimento de causa deles é limitado, um pouco melhor do que o nosso, e só porque vem a comunicação do lado de lá, a gente dá como certo. Tem muito espírito mistificador, brincalhão, que adora se sentir melhor, adora alimentar a sua vaidade, enganando a gente, muito crédulo. A gente não pode ser tão crédulo. É preciso ter fé? Sim, mas uma fé raciocinada, porque uma fé cega é igual uma faca molada. Então, que a comunicação que vem do lado de lá, mas o mais importante para a gente saber a qualidade do espírito que está ao nosso redor, é como a gente se sente estando perto deles, qual é a vibração que eles transmitem para nós. É de paz, é de alegria, de esperança. Espíritos sérios não vêm da comunicação pessoal para falar da nossa vida. Você vai ganhar dinheiro, você vai casar. Eles não se preocupam com isso. Eles vêm nos incentivar moralmente para que a gente faça a melhor trajetória possível aqui na vida. Essas questões materiais, elas são apelos nossos e dos espíritos inferiores. Os espíritos morais os espíritos elevados estão preocupados com a nossa reforma moral, com quem nós estamos nos tornando, com a caminhada que a gente está tendo aqui na Terra. Não se trata de uma reunião mediúnica espírita, propriamente dita, e os espíritos superiores não comparecem a essas reuniões. Essa só para se exibir. As reuniões experimentais, à época de Kardec, serviam mais particularmente à produção de manifestações físicas e foram realizadas por eminentes estudiosos e por autoridades do mundo científico. É para abrir a porta para estudar mediunidade, para as pessoas entenderem, olha, existe algo além. Estudem o mundo espiritual, porque nós não estamos sozinhos aqui na matéria. A curiosidade é um dos fatores que motivam a participação nessas reuniões. E ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, estes nem sempre são suficientes para convencer os presentes e a torná-los espíritas. O codificador acrescenta os comentários que se seguem. Apesar disso, as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, que já que foram elas que levaram à descoberta de leis que regem o mundo invisível e para muita gente constituem poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por si elas são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência espírita, do mesmo modo que a simples expressão de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não conhece das suas leis. É preciso estudar. É só uma porta de entrada. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Então, nessas reuniões experimentais, muitos pensadores notórios da época, Victor Hugo, teve um outro cara que era Nobel de física, vendo o fenômeno dos espíritos, das mesas girantes, se interessaram e foram estudar com mais profundidade. E depois disso se tornaram espíritas. Mas, por exemplo, a parapsicologia, o tempo inteiro, quem criou a parapsicologia, eu esqueci o nome dele, ele era cético, ele não acreditava em nada. Aí ele começou a estudar para provar que aquilo ali era uma fraude. O próprio Allan Kardec, que começou a estudar para provar que aquilo ali era uma fraude, e começou a se aprofundar e acabaram virando espíritas. Mas só o fato de frequentar essas reuniões não faz da pessoa um conhecedor da doutrina espírita. É necessário estudar e, principalmente, é necessário se transformar a partir dos estudos que a gente está tendo. Nos dias atuais, tais reuniões persistem, sendo que estudiosos espíritas e não espíritas procuram conhecer peculiaridades da faculdade mediúnica e do médium, assim como da realidade extrafísica. Metapsíquicos e parapsicólogos, assim como acadêmicos da área médica e da física, desenvolvem estudos em reuniões experimentais. Espíritos esclarecidos encontram-se presentes, auxiliando os experimentadores encarnados quando percebem a seriedade com que são conduzidos os trabalhos. Então, se aquele trabalho ali pode trazer um progresso para a humanidade, os espíritos superiores estão presentes. As reuniões instrutivas, como o nome indica, oferecem esclarecimento e são assistidos por espíritos de ordem elevada.
Para tanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e o amparo de espíritos superiores, demonstrando sinceridade de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. O médium, para fazer uma reunião instrutiva, ele tem muita responsabilidade, ele tem que se preparar, senão o desequilíbrio dele acaba ou atraindo espíritos desequilibrados ou desequilibrando toda uma reunião e prejudicando. Ao invés de ajudar, acaba prejudicando e comprometendo a qualidade da comunicação mediúnica. Neste sentido, Kardec destaca que uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Nada de vida pessoal, nada se eu vou casar, comprar carro novo, comprar casa nova, se eu vou ser promovido, não. Como é que eu posso melhorar aqui minha existência? Como é que questões existenciais, para nós e para o próximo, como que a gente pode auxiliar a humanidade, a coletividade, melhorando a nós mesmos, como é que como é que a gente se compreende, como é que a gente se melhora nessa caminhada aqui na Terra. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Pois é, porque a gente fala assim, não, as pessoas são muito crédulas e a ciência vem para desmentir isso. Tudo que o Espiritismo já falou, muitos desses livros do Allan Kardec, do Chico Xavier, foram escritos na década de 40, 50. A ciência vem provando tudo que ele escreveu. Então, à medida que o Espiritismo, a ciência progride, a ciência avança, ela vem comprovando todos os fatos narrados dentro do Espiritismo. Um servidor quântico do Google, essa informação já foi passada desde que era Deus é consciência, Deus é só informação, não precisa de uma forma física para carregar a informação. Isso já está, já foi nos passado há décadas atrás. Nos anos de 1800, com Allan Kardec. Então, a ciência, cada vez que ela progride, e cada conhecimento do mundo subatômico que vem, dessas realidades moleculares, dessa questão da energia, só vem provar o que o Espiritismo fala. Então, ciência e a vida após a morte, o Espiritismo vão andar lado a lado. Um dia a ciência vai provar todas as realidades do mundo espiritual. Então, os espíritos elevados, eles têm esse compromisso também que a ciência venha comprovando as realidades do mundo espiritual. Então, eles instruem, eles amparam, eles estão lá lado a lado. As reuniões instrutivas são as indicadas para serem realizadas nas casas espíritas, ainda que, a despeito da boa vontade dos seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnica, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas propriamente dita. Nem todas as reuniões que têm esse nome são realmente instrutivas. São sérias, não resta dúvida, mas nem tudo que é sério é instrutivo. São reuniões com pessoas sérias, mas não tem aquele teor instrutivo de trazer o conteúdo, esse conteúdo aqui, no ensinamento moral, mas também o estudo dos fatos. A razão para tal ocorrência está relacionada à insuficiência de estudos doutrinários que fornecem melhor compreensão relativa à prática mediúnica espírita e à ação dos espíritos no plano físico. Se os médiuns estão despreparados, se eles não estudam adequadamente, aquela reunião pode até ser séria, mas ela não tem aquele caráter de instruir, porque as pessoas não vão conhecer aquele conteúdo para poder falar a respeito. Classificação das comunicações dos espíritos. A natureza e as características das reuniões mediúnicas estão intrinsecamente vinculadas ao tipo de comunicação que os espíritos transmitem pela via mediúnica, os quais podem ser classificados em 4 categorias básicas: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Comunicações grosseiras são as que se traduzem por expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa condição, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros, com palavras chulas, xingamento, um palavreado vulgar.
coisas vulgares. De acordo com o caráter dos espíritos que as transmitem, serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo ímpias. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, itens 134 e 135. Os médiuns obsidiados transmitem comunicações grosseiras ou frívolas, dominados por certos espíritos, são induzidos a produzirem as mais vexatórias e variadas situações provocadoras de grande sofrimento. Inclusive, a pessoa bebe muito, está obsidiado, o espírito lá pega a faca, mata o outro, acontece também. Então, são esses espíritos mais grosseiros. Comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversações fúteis. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Como a verdade é o que menos os preocupa, sentem malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. Está no item 135 do Livro dos Médiuns. O que acontece? Quando a gente vai e recebe a comunicação, você vai casar, vai acontecer isso na sua vida. Aquela pessoa ali, toma cuidado com ela, que ela vai... E esses daí são espíritos levianos. São comunicações frívolas. Porque os espíritos elevados, eles não se preocupam com essas questões pessoais da vida. Eles se preocupam com as questões existenciais. Todos aqueles que estão vindo dando informação, e às vezes nem é verdade o que eles estão falando. Ou então tem um entendimento muito limitado. Mas esse tipo de comunicação é uma comunicação frívola. Essa que as pessoas querem, uma comunicação para saber do futuro, cuidado. Por incrível que pareça, as comunicações frívolas são mais comuns do que se supõe, mesmo nas casas espíritas. Os espíritos comunicantes que integram essa categoria são ardilosos, maliciosos e irresponsáveis, em diferentes gradações, e por serem assim, não medem as consequências dos seus atos, criam confusões, desentendimentos e discórdia entre os participantes, simplesmente movidos pelo divertimento ou pela zombaria. O estudo e a boa conduta moral são recursos essenciais para neutralizar as suas ações. Os médiuns iniciantes e os menos vigilantes são seus alvos prediletos. Comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e relevadas quanto à forma. Toda uma comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que esteja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão. Está no Livro dos Médiuns, item 136, essa parte. Como foi assinalado anteriormente, a maioria das reuniões mediúnicas espíritas são sérias, o que não significa que sejam verdadeiramente instrutivas, como bem ressaltou o codificador, e que também faz distinção entre comunicações sérias verdadeiras e falsas. Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, mas com bom senso, paciência e conhecimento doutrinário espírito, consegue-se obter bons resultados. A principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa à observação. Tem muito livro psicografado aí que é feito por espírito mistificador, que vai lá e se apresenta como espírito elevado e passa somente a sua verdade. Tem que tomar cuidado, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam dessa forma, isto é, mesclando verdades com falsidades, ou interpretações próprias meramente opinativas com consagrados ensinamentos universalmente aceitos. A prática da comunicação simultânea nas reuniões mediúnicas pode, muitas vezes, dificultar o discernimento se as comunicações são verdadeiramente sérias
ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado manifestante. Uma vez que, como a manifestação dos espíritos não foi percebida ou acompanhada por toda a equipe, a avaliação é prejudicada. Mesmo nos grupos mediúnicos muito ajustados, essa prática deve ser evitada, considerando que qualquer comunicação dos espíritos é destinada a todos os membros da equipe. Então, para que essas comunicações pessoais e comunicações ao mesmo tempo. A comunicação séria ela é sempre destinada a todas as pessoas. Todo mundo pode aprender com aquela experiência. Comunicações instrutivas são comunicações sérias que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia. Tá vendo? É uma coisa de um caráter mais existencialista, um caráter mais universal. Sobre as ciências, a moral, a filosofia. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação ou desmaterialização do espírito. Os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de se divertirem, os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, item 137. Allan Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas permitem apreciar a moralidade e o conhecimento intelectual dos espíritos comunicantes, e remata com muita lógica. Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Pois é, né? Recado ficou claro. Então, mas as reuniões mediúnicas são necessárias, são boas de se presenciar, mas elas têm que ser sérias e instrutivas. E aí a gente tem que tomar cuidado com a nossa vaidade, de querer que os espíritos nos sirvam. Eles realmente, espíritos superiores, realmente estão lá para nos servir, mas que a gente se coloque à disposição deles para que eles nos façam como instrumentos. Essa é o principal caráter da reunião mediúnica, para nos esclarecer sobre temas universais, não sobre interesses pessoais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.